Vamos conversar com o candidato a deputado federal, Kleber Montezuma. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Como eu disse, nosso convidado é o professor Kleber Montezuma, candidato a deputado federal. Professor Kleber, é um prazer ter o senhor novamente aqui. Prazer estar aqui. Professor Kleber foi candidato a prefeito nas últimas eleições, continua recebendo manifestações de eleitores que arrependeram do voto, professor? Muito. E agora Aliás, é só o que o senhor tem recebido depois da eleição, nesses últimos dias, participando das reuniões, das caminhadas que a gente tem feito, é muito comum as pessoas chegarem e dizer, olha, não votei em você, mas me arrependo, você que devia ter sido eleito o prefeito de Teresina. Bom, agora a gente pode corrigir, vote para deputado federal, o número 1145, que a gente será, sem dúvida, a voz de Teresina, e vamos fazer um trabalho para que Teresina tenha alguém que represente com decência. Professor Kleber, antes de a gente falar a gente tem tempo, antes de a gente falar sobre as eleições de 2022, eu insisto nessa questão da prefeitura, porque o senhor participou de várias gestões, só ocupou várias secretarias, desde o professor Walter Reis, e eu tenho observado o seguinte, andando por Teresina, o que é que eu tenho observado? Eu via com frequência, eu estou me referindo não me refiro nem às outras gestões, a última, do prefeito Firmino Filho, a gente vê com uma certa frequência a equipe da limpeza nas ruas, limpando. A gente via com muita frequência no período chuvoso, inclusive durante o período chuvoso, nos casos mais graves, nos pontos mais atingidos, o pessoal da ETUP fazendo a reposição do asfalto, a gente via poda de árvores, enfim, um cuidado com as vias públicas, iluminação pública. Era muito difícil você passar em uma rua, em uma avenida, tivesse um problema de iluminação, que no máximo 2 ou 3 dias depois a iluminação tivesse reposta. Eu confesso ao senhor que eu não vejo nada disso hoje. Depois da atual gestão, saindo da minha casa, vindo para o meu trabalho, eu devo ter visto 2 vezes a equipe de limpeza trabalhando em 2 anos de mandato. Olha, deixa eu dizer para você, eu participei da vida da prefeitura durante 30 anos, né? Eu me aposentei agora recentemente na prefeitura, fui secretário em 5 oportunidades. Só para corrigir, eu falei 4, não foram 5 oportunidades. 5 oportunidades, eu fui 4 vezes secretário com o Firmino. Firmino foi prefeito 4 vezes, eu fui 4 vezes secretário de Firmino. E antes de Firmino eu fui secretário de Walter Reis. O Walter Reis, que no mandato ele faleceu, e o mandato foi completado pelo prefeito Chico Gerardo. E na época, inclusive, eu era o secretário de Assistência Social e o Firmino era o secretário de Finanças. Depois que ele se elegeu, 4 vezes prefeito, 4 vezes secretário. Mas olha, nós nos preocupávamos com Teresina, nós conhecíamos Teresina, a gente queria e quer bem a Teresina. Então, quando a gente quer bem, a gente cuida, né? E o que ocorre hoje, lamentavelmente, a cidade não tem prefeito. Do ponto de vista, estou falando do ponto de vista administrativo, não tem. Ele é completamente atabalhoado, ele é incapaz de planejamento, ele é incapaz de comandar uma equipe. Na verdade, lá não tem nenhuma equipe, tem um amontoado de pessoas que estão lá sem ter alguém que comande. E isso se reflete, por exemplo, na educação. No ano de 2021, o ano letivo foi perdido. Foi perdido. O Ministério Público Estadual e também o Ministério Público Federal deveriam investigar isso, porque tem dinheiro de recursos próprios, mas também tem dinheiro federal envolvido nessa questão. O ano de 2021 não foi ministrado para os alunos. Mas não foi? Não foi completado. E agora, 2022, o ano letivo também está perdido. Mas o secretário disse que está tudo tranquilo, dá para repor, dá para... Conversa fiada. Não dá. Ele sabe que não dá para fazer o ano letivo, perdido. Por quê? Uma questão simples, eles estão com quase 2 anos na administração. E um dos principais problemas que eles têm na educação é que não tem professor em sala de aula. Professor, só me permita uma coisa. Me permita. Assim, se eles estão há 2 anos, e 2021 e 2022 os anos letivos não foram completados, então a tua gestão não completou um ano letivo até agora. Não.
Não, a rigor não. Aliás, tem uma manchete do jornal O Dia, de uma entrevista que o secretário de Educação deu dias atrás, e lá ele dizia que o ano de 2022 estava perdido e que o ano letivo da rede municipal só seria regularizado em 2024. 2024 é quando eles estão saindo, é quando a cidade vai botar todos eles para fora. Mas olha, isso é grave. Sabe por quê? Dizer que vai ter ano letivo. A pergunta é, tem professor para ir para a sala de aula? Não tem. Então, se não tem professor para ir para as salas de aula, como que fecha o ano letivo? Mas não tem porquê. Agora, deixa eu dizer para você, os professores que estão atualmente, né, eles estão com as suas cargas horárias em dia. Quem não tem aula suficiente para fechar a sua carga horária são os alunos. Eles não têm as 800 horas, não tiveram no ano passado e nem tem esse ano. Por quê? Porque não tem professor para ir para a sala de aula. Mas a pergunta é, como é que o professor tem a carga horária fechada e o aluno não? Como é que essa carga horária fechou? Simples. Eles têm lá um certo número de professores e aquele número de professores que eles têm lotado nas escolas não são suficientes para todas as turmas existentes. Moral da história, tem aluno que tem 2 dias de aula por semana. Professor, 2 dias de aula por semana. Outros têm 3 dias de aula por semana. E não tem os outros dias de aula porque não tem professor para entrar em sala de aula. Então, os professores que têm, eles estão entrando em sala de aula. Atenção, Ministério Público, isso é que é o golpe, é exatamente esse. Os professores que têm estão entrando em sala de aula. Porém, tem muitas turmas que não têm professor. Moral da história, os alunos é que estão com a sua carga horária incompleta. Então, isso é fraude. O que está se cometendo, o que o prefeito está cometendo na educação de Teresina é uma fraude. É uma fraude que precisa ser investigada, porque tem recursos públicos municipais e tem recurso público federal também. Professor, aí nesse caso, o senhor está querendo dizer que o senhor está dizendo que o professor, como não tem em número suficiente, determinadas turmas tem 2, 3 aulas por semana, no restante fica em casa, não tem aula. Aí o professor, nesses dias que era para ser naquela turma, vai para outra. E aí completa a carga horária? Não, como é que... Deixa eu dizer para você, o professor, por exemplo, educação, ensino fundamental, os anos iniciais, mas também os anos finais. O professor, ele tem um período, ele tem 40 horas. Semanais. Dessas 40 horas semanais, ele tem 26 horas em sala de aula. E as outras, ele tem como planejamento. Ele sai de sala de aula, ele é remunerado, sai de sala de aula. Então, assim, o professor entra na sala de aula na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, quinta-feira, na primeira parte do turno da manhã. Daí, depois do recreio, ele sai de sala de aula, porque é o chamado horário pedagógico dele. Ele sai de sala de aula. Nesse momento, quando eu era o secretário de Educação, tinha um segundo professor para entrar na sala com os alunos. Para ficar esse período, até sexta-feira. Exatamente. Agora não tem. Moral da história. Porque essa é uma boa pergunta. Um ano, o senhor sabe, nós estamos no mês de setembro. Tudo organizado. Tudo organizado. Tudo organizado. Nós tínhamos professores para todas as salas de aula. Nós fechávamos os 200 dias letivos e fechávamos as 800 horas aulas, que é de lei federal. Eles desorganizaram. Um prefeito que não entende, que não se preocupa, que não está nem aí. A verdade é essa, ele não está nem aí. Ele não toma providência nenhuma. É um incapaz. E está trazendo esse prejuízo gravíssimo para a educação de Teresina. Veja você, nesse IDEB que nós tivemos agora, ainda se manteve uma certa nota, porque foi resultado do que vinha se fazendo. Mas o secretário disse que isso é propaganda dos tucanos, isso é dor de cotovelo, que a nota foi conquistada nessa gestão. Conversa, o prefeito ele sabe disso, o prefeito sabe disso. Tanto que a proficiência dos alunos, ou seja, aquilo que os alunos deveriam saber, do currículo que deveria ter sido ensinado, a proficiência dos alunos, por exemplo, nos anos iniciais, em língua portuguesa, caiu mais de 20 pontos. E em matemática caiu mais de 30 pontos. Essa avaliação significa é anual? Dizer, essa agora do IDEB, que saiu o resultado mas agora. É anual? Ela é de 2 em 2 anos. Então, o senhor está falando dessa queda comparada à última. Exatamente, a de 2021. Que era a sua gestão. Não, a de 2021 foi deles. Sim. A de 2021 em relação a 2019, que foi a nossa. A de 2021, que saiu o resultado agora, em relação à nossa de 2019,
Em língua portuguesa caiu mais de 20 pontos na proficiência, em matemática caiu mais de 30 pontos. Mesmo Isso assim, mostra, ainda ficou com o patamar. Ficou ainda, por quê? Porque ainda tinha um restante do que nós fizemos. Agora, quando for agora em 2023, eles vão fazer as provas de novo. Comparado com eles próprios. Aí, comparado com eles próprios, você vai ver o desastre. Por que vai ter o desastre? Como é que eu posso dizer que vai ter um desastre? Porque o ano letivo não está sendo ministrado para os alunos. As 800 horas não estão acontecendo. Agora, professor, isso é Falta sério. professor. Isso é sério. Isso é sério, porque o senhor está dizendo o seguinte: o professor chega lá e a carga dele é completada, porque ele tem os dias de sala de aula e os dias de planejamento. Isso. Então a carga dele, carga horária, está correta. Ele vai entregar lá a comprovação De que ele trabalhou, de que ele trabalhou. Completa. Bom, como é que era feito antes, como o senhor disse? O professor, ele ficava na quinta e na sexta, não é? Na quinta e na sexta, fazendo planejamento. Isso. Mas tinha professor, Um substituto para ficar na quinta e com na os sexta. alunos. O que é que está ocorrendo? Continua o mesmo sistema, Isso. só que na quinta e na sexta não tem aula. Não tem aula. Então, no papel, a carga horária foi fechada, mas na prática A não carga existe. horária é do professor. Do professor. A carga horária do professor. Se estiverem fazendo anotações na carga horária dos alunos, aí a fraude é maior. Tá certo? E aquilo ali se trata de um documento público. Tem alguma prova, professor, dessa... Mas claro, basta aí, se um repórter aqui do jornal ou da TV for numa escola, qualquer escola da prefeitura, qualquer uma, aleatoriamente, escolhe uma, e vai lá, segunda de manhã e de tarde, terça de manhã e de tarde, quarta de manhã e de tarde, quinta de manhã e de tarde, sexta de manhã e de tarde, e vai verificar os dias em que turmas de alunos não têm professor. E como não tem professor, despacha os alunos. E até mesmo não vai para a escola. A direção da escola manda dizer: senhor pai, amanhã o seu filho não tem aula. Porque não tem o professor. O senhor tem algum print dessas conversas? Eu estou dizendo que se você não, pegar... sim, mas não, eu não tenho. O professor mandou alguém? Eu não tenho. Aliás, outra vez você perguntou a história do print, não, eu mandei para você. Nós mostramos. Eu mandei, mas essa agora, mas eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. E tem mais uma coisa grave que você precisa saber também. Eu deixei 32 escolas funcionando em tempo integral. 32 escolas. Teresina tem quantos? A Teresina tem cerca de tem 300 escolas. E 32 de tempo integral? Eu deixei 32 de tempo integral, que foi o início do processo. Pois bem, essas escolas de tempo integral, como é que elas funcionam? O aluno chega às 7h30 da manhã, estuda, almoça, continua lá as atividades, seja de esporte, práticas culturais, reforço, e 4h30 vai para casa. Mas ele fica o dia todo porque tem um almoço. O que está acontecendo? Tem escola despachando os alunos, escola que era para funcionar em tempo integral, despachando os alunos no horário do almoço, porque não tem o almoço. O senhor mandou o print, nós mostramos, inclusive, nós fomos em uma escola e realmente foi dito que não tinha mesmo gás. Não tinha gás, foi Naquele dito. período era o gás que não era tinha. O gás. É. Professor, a cena foi tão chocante que a gente fez a reportagem. Quando nossa equipe estava saindo da escola, acho que porque a equipe estava lá, chegou o gás. Mas os alunos comemoraram, parecia um gol da seleção brasileira. Porque ia ter comida. Porque ia ter comida, ia fazer comida. Exatamente. Muitas crianças, muitas crianças, a refeição mesmo é aquela da escola. A refeição para valer. Pois bem, então veja, escolas em tempo integral. Despacha os alunos, muitos deles despachando os alunos, porque não tem a comida para o almoço. E outras despachando os alunos, porque não tem os professores para as aulas e para as atividades complementares. E aí isso é grave, isso é gravíssimo. Professor, vamos falar agora da campanha. Estamos na reta final. Hoje, quinta-feira, tem a sexta-feira, o resto da quinta, sexta, sábado e o dia da votação, o domingo. Qual o balanço que o senhor faz do seu trabalho? Eu lembro que nós começamos a conversar aqui lá atrás, o senhor lançando sua candidatura, o senhor ainda dando os primeiros passos, e agora, já chegando na reta final, qual o balanço, professor? O balanço é positivo. E eu, se Teresina me der a oportunidade de eu ser deputado federal, de ser a voz da cidade com o mandato de deputado federal, por exemplo, essa questão que eu estou falando da educação, eu, com o mandato de deputado federal, eu vou lá no Ministério Público do Estado, vou no Ministério Público Federal, atrás de providências. E mais, vou no Tribunal de Contas também. Por quê? Porque tem recursos envolvidos nisso. Está se dizendo que os recursos estão sendo aplicados.
mas está sendo aplicado de que forma? Então, com o mandato de deputado federal, eu serei uma voz para fiscalizar, de modo que a educação volte a funcionar, de modo que as nossas crianças voltem a ter aulas. 2, eu com o mandato de deputado federal na cidade de Teresina, eu vou trabalhar também na área da saúde. Sabe por quê? Porque tem muitas unidades de saúde que não têm medicamentos básicos. Eu estou andando na periferia e as pessoas estão dizendo, medicamentos básicos está faltando nas unidades de saúde. Isso é um crime. Pessoa diabético, se não tiver o remédio para controlar o diabetes, o que vai ocorrer? Pressão alta. Se não tiver o remédio para controlar a pressão alta, o que vai ocorrer? Aquela alimentação especial, nós mostramos a reportagem, está faltando. Isso, e aconselharam a fazer em casa, que os pacientes eram em casa. Então, esse é um absurdo, quer dizer, quase 2 anos de mandato e essa incapacidade de atender, de prover, de fazer as coisas acontecer. Se tivesse nos primeiros 2, 3, 4 meses, não, porque está chegando agora, não conhece e tal. Não, quase 2 anos. E essa incapacidade de fazer as coisas. Por quê? Porque não tem prefeito. Não tem a cabeça não existe, é uma cabeça atabalhoada, é uma cabeça que o corpo anda e a cabeça não sabe para onde é que ele anda. Não comanda a equipe. Então, eu, com o mandato de deputado federal, eu vou também atrás dos medicamentos para que as unidades de saúde possam entregar para aquelas pessoas que têm diabetes e precisam controlar a sua diabetes, que têm pressão alta, precisa controlar a sua pressão alta. Essa questão que você está levantando da limpeza pública, isso é gravíssimo. Este ano, vocês aqui no Jornal O Dia e no portal, vocês mostraram isso. O número de pessoas que foi acometida pela tal chikungunya cresceu exponencialmente. Chikungunya, dengue, mortes. E por que aconteceu tantos casos com a chikungunya? Uma das razões cidade suja, esburacada. Choveu bastante esse ano, então muita água ficou empoçada. Moral da história, lá estava a proliferação do mosquito. E com a proliferação do mosquito, de forma exponencial, teve esse problema seríssimo em toda a cidade de Teresina. Ainda hoje a gente encontra pessoas com sequelas da chikungunya. Ainda hoje a gente encontra pessoas fazendo fisioterapia por conta de sequelas da chikungunya. Professor. Então veja, cidade suja, cidade esburacada, maltratada. Então eu, como deputado federal, eu vou para cima para ver o dinheiro está indo para onde? O dinheiro está indo para onde? Uma outra questão importantíssima para o trabalhador, o povo simples da cidade, a questão do transporte coletivo. As pessoas deixaram até de falar. Saiu das manchetes de jornal, dos portais, a questão do transporte público coletivo. Desorganizou de tal modo que as pessoas procuraram respostas as mais diversas. Muita gente correu para comprar motocicleta, outros se viram com mototáxi, outros se viram com um tal de ligeirinho, uma espécie de aplicativo informal que funciona na periferia da cidade. Agora os táxis também já estão autorizados. Táxi lotação, ou seja, tudo isso em função do quê? Da ausência do sistema de transporte público funcionando com regularidade. Então, com o mandato de deputado federal, se a cidade me der esse mandato, a cidade vai ter uma voz para defender os interesses da cidade. Além do que, vou trabalhar para trazer projetos e recursos para a cidade de Teresina. Afinal, é a cidade que me acolheu, a cidade onde eu fiz minha vida profissional. Eu sou professor da universidade, eu tenho mestrado em educação, tenho um doutorado em políticas públicas. Fui secretário da Prefeitura de Teresina 5 vezes. Quer dizer, eu fui muito privilegiado na cidade de Teresina e eu quero retribuir. E com o mandato de deputado federal eu posso fazer esse trabalho. Basta você votar em 11h45. O senhor falou de Teresina. Como é que tem sido a campanha do interior, professor? Olha, a campanha do interior eu acompanho apenas pelas notícias e as conversas. O senhor tem concentrado em Teresina? Eu tenho concentrado em Teresina. Eu estou fazendo uma campanha, Douglas, como se fosse o voto distrital. Uhum. O que é o voto distrital? Isso acontece na Europa, no Canadá, no Japão. Você tem os territórios e os candidatos, eles fazem campanha só dentro daqueles territórios. Pois bem, eu estou fazendo uma campanha como se Teresina fosse um território, um distrito, e aqui é que eu estou buscando me eleger. Veja, Teresina tem 589 mil eleitores habilitados. Nas eleições, depois que sai brancos, nulos e abstenções, a gente deve ter algo em torno de 450 mil votos válidos. Isso é suficiente para eleger 4 deputados federais.
A cidade de Teresina, se fosse um distrito, se funcionasse como um distrito, nesse caso, poderia eleger 4 deputados federais. Eu sou apenas um. Para prefeito, nas eleições passadas, eu tive 142 mil votos. É claro que aqueles votos não eram meus, votos de Firmino, que era o meu grande apoiador, o grande promotor da minha campanha. Voto de Firmino, voto de outras pessoas que trabalharam, que me apoiaram. Pois bem, mas tive 142 mil votos. Se essas pessoas agora, no domingo, se elas se lembrarem que votaram no Kleber e quiserem que o Kleber seja deputado federal, eu serei um deputado federal sem dificuldades. Tem uns arrependidos. Pois é, e tem uns arrependidos. Eu já tenho encontrado muitas pessoas dizendo, olha, não votei no senhor, estou arrependido, mas agora eu vou votar no senhor para deputado federal. Eu digo, vote 11h45. Teresina vai ter alguém que defenda a cidade, que defenda os interesses da cidade, que trabalhe pela cidade. E eu, como mandato de deputado federal, a prefeitura vai entrar nos eixos. Por que vai entrar nos eixos? Porque vai ter um deputado federal para estar cobrando o funcionamento das escolas, o funcionamento das unidades de saúde, a limpeza da cidade, o funcionamento regular do transporte coletivo. Eu vou estar permanentemente cobrando, e cobrando com a força de um mandato de deputado federal. Para a gente encerrar, candidato, e a eleição majoritária? Olha, eu estava aqui, antes de entrar no estúdio, estava vendo uma reportagem que o coronel Diego, né, que era candidato a governador, deu uma coletiva e retirou a candidatura dele. Então agora nós vamos ter aqui no Piauí verdadeiramente um plebiscito. Um plebiscito. Por quê? As informações que eu tenho é que a candidatura da candidata Jess, ela não foi homologada. Não tendo sido homologada a candidatura de Jess, significa dizer que os votos que forem atribuídos a ela nas urnas serão anulados. Os votos que forem atribuídos ao coronel Diego agora, já que ele renunciou à candidatura, os votos que forem atribuídos a ele nas urnas no domingo também serão anulados. E os outros candidatos, é tão pouco que está mostrando as pesquisas de intenção de voto para eles, que verdadeiramente nós teremos agora um plebiscito. Ou seja, a eleição no estado do Piauí se define no domingo próximo. No domingo próximo. E todas as pesquisas feitas de um lado e do outro, e aquelas que não são feitas nem por um lado nem por outro, mostram que o Silvio ganha as eleições no primeiro turno. Então eu estou muito confiante que nós teremos, às 8 horas, 9 horas da noite, o mais tardar de domingo, anunciada a vitória de Silvio Mendes, governador, já no primeiro turno. Candidato, muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui, boa sorte, faltam alguns dias de campanha, boa sorte e espero reencontrar o senhor na próxima semana aqui. Bom, na verdade a gente só pode falar de campanha até amanhã, né? Porque depois é só... Só pode pedir voto à vontade. Depois é só os contatos pessoais e tudo mais. Mas assim, sou candidato a deputado federal, com o número 1145. Se você quiser que o Kleber seja deputado federal, represente Teresina, 1145 nesse domingo. Obrigado, professor. E a gente volta ao longo do Jornal Dia News para falar sobre as eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste,